Entramos agora então na parte de histologia vegetal. Os vegetais, assim como os animais, são divididos em tecidos, são formados por tecidos. Tecido é aquele agrupamento celular com células semelhantes entre si e que tem capacidade então de se associarem essas células para poder fazer um papel maior. No nosso caso, nos humanos, por exemplo, nos animais, nós vamos ter tecido nervoso, que são um conjunto de neurônios, tecido muscular, que são um conjunto de fibras musculares, com o tecido epitelial, que é tecido de revestimento. Então, nesse caso, nos vegetais também tem tecidos. Aqui, a gente difere os vegetais em dois grandes grupos de tecidos. O primeiro que nós vamos começar a falar agora. Os vegetais, eles têm tecidos que são jovens, que servem para fazer eles crescerem, e depois um tecido adulto, que vai servir para ele permanecer adulto e ficar velho. Então, esses tecidos jovens também são chamados de tecidos embrionários ou meristemas vegetais. Esses meristemas, tecidos jovens ou embrionários, são tecidos que apresentam as seguintes características. Eles servem para fazer crescimento, só que o crescimento dos vegetais pode ser um crescimento de comprido, longitudinal, para cima e para baixo. Os galhos também podem ficar compridos, ou um crescimento em espessura, que é quando o galho começa a ficar cada vez mais grosso e o caule também. Sendo assim, esses tecidos vão ser divididos em dois grupos, os de crescimento longitudinal, de crescimento em comprimento, e o segundo tipo que nós vamos falar, que vai ser o tecido que vai fazer o crescimento na espessura. Aí, os tecidos adultos vão ser vistos separadamente. Então, o tecido embrionário do tipo meristema primário é, na verdade, um conjunto de tecidos que servem para fazer a planta crescer. Cada pedacinho vai ser responsável por fazer um determinado tipo de papel. Então, meristema primário é o nome que se dá para um conjunto de tecidos que faz crescimento em comprimento. Então, o meristema primário faz o crescimento em comprimento ou longitudinal, está localizado sempre nas extremidades da planta ou nas axilas. O que é axila? Axila é quando acontece a formação de um V, assim, de uma forquilha, tá? Então, por exemplo, aqui nessa forquilha, aqui nessa forquilha, nessa outra, nessa, ou nas pontas, ponta, todas as pontas vão ter. Não só nas partes do caule, as partes aéreas, onde tem galhos, como também nas partes subterrâneas, que nem ponta e axilas, que são aquelas forquilhas. Então, aonde tiver pontas ou onde tiver forquilhas, que é a formação de um V, obrigatoriamente nesses lugares devem ter esses brotinhos, ou também chamados gemas, que é o que a gente consegue enxergar, que na verdade o nome correto é meristema apical. Então, quando a gente vê na ponta, a gente chama de broto ou gema apical, que é do ápice, certo? Então, nesse caso, a gema apical do caule é lá na pontinha, a mais alta de todas é aquela que puxa o crescimento da planta. E o segundo, nós temos a gema apical da raiz, que significa aquela que vai afundando a planta cada vez mais contra o solo. Tá? Então, a planta ela tem um tamanho X de raiz, e nesse caso, se a gente vai plantar uma planta, tirando ela do lugar e transplantando para outro lugar, quando tu faz isso aí e tu enfia a raiz e tu quebrar essa pontinha aqui embaixo, ou seja, todas essas células que são aquelas que fazem ela crescer, talvez a planta morra, principalmente quando ela ainda é uma mudinha pequenininha, jovem e frágil. Mas plantas maiores, em geral, elas têm alguma capacidade de sobrevivência, mas também tem o risco de morte. Então, os meristemas primários que estão localizados ou nas extremidades ou nas axilas, eles ainda têm intensas atividades de mitose. Por quê? Porque já que se trata de um tecido que serve para fazer crescimento, proliferação celular é extremamente necessária. Então, muita mitose para poder fazer essa planta crescer um montão. Ainda são formados por três tipos de tecidos, então, os meristemas primários, na parte de cima e na parte de baixo, que são chamados de protoderme, ou vamos dizer assim, a pele primitiva, tá? É o primeiro revestimento que a planta vai ter, e depois ela dá origem para os revestimentos adultos que os vegetais podem ter. Segundo, o meristema fundamental, que é o que vai fazer basicamente o preenchimento, o recheio abaixo da protoderme, ou seja, o primeiro recheio que a planta tem. E por último, o procâmbio, que na verdade vai formar lá na planta adulta o sistema que conduz a água, que é aquele que traz a água do chão e leva até a folha mais alta que tiver. E aí nós temos um extra. Esse extra é uma exceção, tá? Chamado de coifa. Coifa só aparece na raiz. A coifa é tipo um escudo. A gente deve entender o seguinte, a planta, quando ela está crescendo pro chão, no solo, na parte do subsolo, o que acaba acontecendo é que ela vai batendo contra pedras, contra raízes de outras plantas, contra predadores, tipo um rato que tenta comer, então ela tem que ter uma proteção extra. Esse escudo extra, essa proteção extra que tem ali,
é a coifa. Então, esse tipo de parte só tem na porção radicular, só no pedaço da raiz. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, a gema apical do caule, tipo a pontinha, o brotinho mais alto que tem lá em cima, tá? Pega essa gema e faz um corte histológico para a gente organizar e entender como estão colocadas as camadas celulares. A gente vai enxergar mais ou menos essa estrutura aqui. Esses tipos de guampinhas que tem ali do lado assim, são na verdade as primeiras folhinhas que vão começar a abrir para lançar caules, ramos novos, né, galhos novos e folhagens novas também. Essa parte curvada no meio é aquela que vai dar sequência no crescimento do caule, ou seja, vai continuar indo para cima. Toda a camada verdinha aqui é formada então pela protoderme, é o revestimento externo. Então derme é revestimento e proto significa primitivo, então é o primeiro revestimento que a planta vai ter. A casquinha microscópica pela primeira vez que aparece é essa, tá? Logo, imediatamente para dentro, nós vamos ter essa camada toda aqui, listradinha, que é a camada de preenchimento. Essa camada de preenchimento é chamada meristema fundamental. Ali está lotado de célula reproduzindo por mitose. Nesse caso, também pode ser chamado então de periblema, o meristema fundamental, e também pode ser chamado de dermatógeno ou dermatogênio, a protoderme, certo? São outros nomes que podem ter, que são sinônimos mais antigos. E aí, bem no meião, vai ser aquela parte que nos vegetais adultos, quando a gente corta uma árvore, vê que tem um cilindro, uma rodela mais escura no meio. Essa parte mais escura é chamada então de procâmbio ou pleroma. Esse procâmbio ele vai formar depois os tecidos vegetais adultos, que servem para passar água aqui pelo meio, bem na porção ou região central. Então, essas partes que nós encontramos aqui na gema apical do caule, se a gente pegar e cortar lá a pontinha mais inferior daquela raiz, nós também vamos encontrar. Só que aí vai ser uma gema apical da raiz, onde também tem, de fora para dentro, o verdinho que é o protoderme, o laranjinho aqui que vai ser o meristema fundamental e ainda o procâmbio. Só que com uma diferença. A gente ainda tem, ou pode encontrar, uma camada extra de proteção formada por células que dão origem a um tecido específico chamado caliptrogênio, que é o formador da coifa, que é aquele escudo extra de proteção que eu comentei que tem o papel de afundar cada vez mais a raiz contra o solo. Então, esses tecidos todos, eles se encontram apenas nas pontas. Então, no momento que essa ponta cresceu, essa parte toda foi mais para cima. E o pedaço que já cresceu em comprimento não cresce de novo. Significa que esse pedaço aqui do caule, como ele já cresceu, não vai ficar comprido. Ele já cresceu que tinha que crescer em comprimento. O que ele pode fazer a partir de agora é um segundo tipo de crescimento. Um crescimento neste sentido. E então ele começa a aumentar a sua circunferência e não mais o seu comprimento. E a partir daí então a gente vai ter o desenvolvimento do meristema secundário. O meristema secundário, ele é na verdade o segundo tipo de tecido embrionário, o segundo tipo de tecido que faz crescer, só que agora o crescimento dele é no espessamento do vegetal. Então, esse conjunto de tecidos que compõem o meristema secundário, que é mais uma área dentro da planta, é na verdade formado por dois tecidos só. Lá no meristema primário eram 3 ou, dependendo da raiz, até 4. Então aqui, ó, primeiro, o meristema secundário faz o crescimento em espessura, mas tem uma regra. Só depois do primeiro ano de vida da planta. Logo, plantas que não atinjam o primeiro ano de vida não crescem em espessura. Por exemplo, pé de grama. Vocês nunca vão ver um pé de grama que vai ficar grosso que nem uma árvore. Outra coisa que a gente também não vê, por exemplo, é soja. Soja é um tipo de planta que não chega no segundo ano de vida. Então, o que acaba acontecendo é que plantas que não passam do primeiro para o segundo ano não vão crescer. Em geral, são plantas que são dicotiledôneas, que é o mais comum de acontecer, algumas gimnospermas, pteridófita, briófita, e a maioria das monocotiledôneas não apresenta isso. Algumas exceções existem, mas é raro de acontecer. Então é o seguinte, sabendo disso, nesse caso, na nossa plantinha padrão aqui, qual é a parte mais velha? Essa parte aqui mais perto do solo, porque a semente estava bem na divisa entre o solo e a parte do ar. Então, ali é a parte que cresceu primeiro. Aquela parte lá em cima é a mais jovem, então sempre é nas pontas o mais jovem e na porção central a parte mais velha. Essa parte mais velha já é a parte que a gente imagina, que já vai ter 1 ano ou mais, então ela começa a crescer em espessura. Quase sempre é por isso que a gente olhando para uma planta, principalmente aquelas que atingem porte arbóreo ou arbustivo, ela tem um formato cônico, né? A parte de cima é mais estreita e a parte da base dela, perto do chão, sempre mais larga. Então ela é meio assim, curvada para cima, formando uma pontinha em cima, né? Piramidal assim. Então,
o que acaba acontecendo é que quando a gente pega uma árvore adulta, se a gente fizer um corte ou uma seção transversal, vai estar nessa área mais embaixo do meristema secundário ou mais perto do solo. Então, quando a gente corta transversalmente, se a gente for analisar essa planta, a gente vai ver que por fora ela vai ter a casca, que também é chamado de suber ou epiderme. Depende da cor que ela tem e se ela recém-nasceu, mas isso é uma história para os tecidos adultos. Aí, logo para dentro, ela tem um conjunto de células embrionárias. Essa primeira linha pontilhada é o felogênio, o primeiro tecido do meristema secundário. Aí, vai ter um recheio da planta, que é aquela parte que normalmente a gente corta para fazer lenha, para botar no fogão, na lareira e tal, e mais a linha pontilhada. Essa segunda é o segundo tecido embrionário, que é o segundo tecido do meristema secundário, chamado de câmbio. O felogênio também pode ser chamado de câmbio suberofelodérmico, que significa que forma o suber, que é a casca, e a feloderme, que é o recheio ou córtex do caule. O segundo, que é o câmbio, também pode ser chamado de câmbio liberolenhoso, porque ele vai formar o liber e o lenho, que é, na verdade, outros nomes para sistema de condução xilema e floema. Sendo assim, esses dois tecidos, o felogênio e o câmbio, eles, na verdade, apresentam um crescimento bem particular. Na verdade, eles vão crescer por um processo chamado de desdiferenciação. Significa, a célula cresce, fica adulta e quando ela vai envelhecer para morrer, ela volta a ser jovem. E ela cresce, reproduz de novo, faz um monte de filhos, fica velha e depois volta a ser jovem. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o número de células que aumenta muito. E aí elas crescem da seguinte forma. O felogênio ele cresce para fora, multiplicando células, e cresce para dentro, multiplicando células. As que vão para o lado de fora vão ajudar a constituir a casca. As que vão para o lado de dentro vão produzir, ou vão preencher a parte interna com uma estrutura chamada de córtex. Então, se eu pegar a partezinha então do felogênio, mais a parte que nós vamos ter do suber, que é a casca que fica do lado de fora, e mais a parte inicial que nós vamos ter da feloderme, que é a primeira camadinha que é formada logo ali para dentro, essas três camadas formam uma coisa chamada então de periderme, que é o conjunto de revestimento a partir do meristema secundário. Periderme então são três partes, feloderme, felogênio e o suber, que é a casca. Tá? Aí, o pedaço de dentro, que é o câmbio, ele na verdade ele começa a crescer também para o lado de fora e para o lado de dentro. Para o lado de fora, quando ele cresce, ele acaba formando um sistema de condução, que é o nosso floema, o sistema que carrega a água das folhas para a raiz, trazendo comida depois da fotossíntese. Então aqui faz fotossíntese e desce pelo lado de fora do câmbio. E pelo lado de dentro vai crescendo células para o miolo da planta e essa parte de dentro começa a formar um segundo tipo de tecido que conduz água, só que agora da raiz para a folhagem. Esse segundo tipo de tecido é chamado de xilema ou vasos lenhosos, que são os que levam a água para cima. Então, aqui a gente vai ter células crescendo para dentro e para fora o tempo inteiro. Isso vai fazer, na prática, com que esse pedaço todo de dentro, pelo número de células que estão se multiplicando aqui, que ele comece a aumentar muito para cá e muito para cá. Ou seja, está amplificando demais o número de células internas. Como está aumentando muito o número de células, vai aumentando, e isso vai fazer com que todo o cilindro daquele caule aumente. Só que quando ele começa a aumentar rápido demais de dentro para fora, estica a parte de fora, e como essas células todas que vão ficar para o lado de fora, elas não são capazes de esticar e ceder, elas esticam e rasgam e estouram. Por isso que começa a cair as cascas da planta pelo lado de fora. Tem várias plantas que a gente consegue ver isso, que as cascas começam a se soltar. Então, é em função desse crescimento do meristema secundário. Então, nesse caso, o meristema secundário, o conjunto de tecidos, esses dois pretos aqui pontilhados, que estão localizados nas partes mais antigas do caule e da raiz, também tem na raiz, é formado basicamente por processo de desdiferenciação e é constituído por dois tipos de tecidos, que são o felogênio, que vai fazer a casca e o preenchimento, que é também chamado de córtex, e o câmbio, que vai formar o sistema condutor. Bem o miolão aqui é uma parte que vai acabar ficando meio avermelhada, assim, nas plantas maiores, chamado de cerne ou alburno, normalmente a parte mais dura que o vegetal tem. Esse miolão aqui, então ele é chamado de miolo ou medula do caule, que é a parte mais rígida que ele vai ter. Então, a partir do momento que a planta fez o crescimento dos meristemas primários e fez o crescimento dos meristemas secundários, ela começa a ganhar tamanho, robustez e rigidez.
partir desse momento ela começa a virar uma planta adulta em pelo menos algumas partes e a partir daí ela vai poder aos poucos substituir os tecidos originais, que são os embrionários, por tecidos adultos, que são os tecidos também chamados de tecidos permanentes. A partir desse momento a planta faz a substituição de tecidos jovens para os adultos para ela poder crescer, ficar rígida o suficiente, aguentar vento, frutificar e florir e levar uma vida completa de um vegetal adulto que vai ter que reproduzir, trocar folhas, fazer flores e frutos, completando o seu ciclo de vida.